Então vamos comigo aqui na palavra de Deus nessa noite, nessa nova série de mensagens. Nós queremos trazer uma palavra muito profética, muito pontual. E talvez possa doer um pouco, mas é necessário, porque a palavra de Deus produz vida e vida em abundância. E nós precisamos estar sempre alimentados desta boa palavra. E eu queria, com esse tema da nossa série, dizer: nós precisamos voltar à fonte. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Quem pode dizer amém? Vocês estão me ouvindo bem aí? Nós precisamos estar ligados no Senhor e entendidos de que às vezes no nosso corre-corre da vida a gente se esquece e começa a produzir alguma coisa, a frequentar alguns lugares, a estarmos envolvidos com tantas coisas que você aperta um botão e fica pronto em 30 segundos. Hoje a alimentação ela é fast food, é comida rápida, é algo, sabe, que você vai ali, pronto, já virou a página. No entanto, como é bom ter um ambiente onde você pode sentar à mesa junto com a sua família, poder ver ali a sua família preparando o ambiente de comunhão, e naquele lugar nós ouvirmos, compartilharmos e estarmos celebrando por as coisas que o Senhor tem feito. Você pode dizer amém? E é nesse lugar, é nesse ambiente que nós precisamos estar. Nós precisamos voltar à fonte. A gente corre muito, nosso dia a dia é muito intenso, mas nós precisamos voltar à fonte e entendermos o quão precioso isso é. No livro de Jeremias, abra aí comigo, profeta Jeremias, capítulo de número 2. Versículo 1 ao 3, eu vou correr que tem muita coisa preciosa para a gente ministrar aqui hoje. O livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: a palavra do Senhor veio a mim, vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eu me lembro da sua fidelidade, quando você era jovem, como noiva, você me amava, me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. E Israel, o meu povo, era santo para o Senhor, os primeiros frutos da sua colheita. Todos os que o devoraram eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Diga misericórdia. Mas aí vem um despertamento. No versículo 2, ele diz que nós éramos apaixonados por ele. Eu me lembro da sua fidelidade quando vocês eram jovens, como noiva. Você me amava e me seguia pelo deserto. No versículo de número 11, pula aí desse mesmo capítulo para o número 11. Algumas nações, escute, já trocou os seus deuses com D minúsculo, apesar de eles nem sequer serem deuses. Escute isso. Algumas nações trocou o seu Deus, apesar deles nem serem deuses. Isso. Como pode isso? Se você for analisando, eu vou ler aqui na minha versão, que traz uma forma um pouco mais contemporânea. Diz assim: alguma vez já aconteceu de uma nação trocar os seus deuses por objetos inúteis e que nem são deuses? Aí ele nos traz o versículo 12, por favor. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, declara o Senhor. Versículo 13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Irmãos, em nome de Jesus, eu quero trazer o seu coração aqui. Eu quero te convidar a entender o quão precioso é darmos o valor, a atenção, o entendimento do quanto
nós podemos ter de Deus e de quanto Ele é primordial, vital para nossas vidas. Não apenas por uma necessidade, mas por uma questão de vida. Nós precisamos estar ligados no Senhor. Nós precisamos estar enxertados. Mas no versículo de número 12, volta de novo, por favor. Espantem-se diante disso, até os céus fiquem horrorizados e abismados, porque esse povo que me amava, que andava comigo no deserto, que em toda circunstância estava do meu lado, estava me adorando, me trocaram por objetos, me trocaram por coisas, me trocaram por situações que hoje, irmãos, ninguém anda no deserto aqui hoje, mas nós andamos num lugar tão distante. Andamos, na verdade, até navegamos nas redes sociais. Trocamos a presença de Deus por coisas humanas que nos distraem, que nos separam, que nos desligam de Deus, que toma a nossa atenção, que toma o nosso olhar, que toma a nossa visão, que nos imputa as suas doutrinas, como o próprio sistema diz. Código, você vai falando uma coisa, daqui a pouco aparece lá para você ver. Fala, meu Deus, eu estava falando, parece que está escutando. Minha cunhada, às vezes, ela diz assim: eu estou falando sobre comida, viu? Me mostra aí. E aí, daqui a pouco, o celular mostra um restaurante para ela ir comer. É tão incrível como as coisas hoje estão assim. Todavia, nós precisamos voltar à fonte. Nós precisamos voltar à presença do Senhor. Quem está comigo aqui nesta noite, irmão? Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar a Ele. Nós precisamos estar ligados nele, enxertados nele. Nós precisamos estar entendendo que Deus se move. E quando Ele se move, quando a nuvem se move, nós precisamos nos levantar e nos posicionar e andar com Ele. Em nome de Jesus, eu quero te dizer uma coisa. Se você pensou que está tudo bem porque você vem à igreja, se você pensou que está tudo bem porque você ouve alguma coisa, uma palavra, e tudo em paz, eu quero te dizer, Jesus quer ter um relacionamento contigo. Não é apenas superficial. É um ambiente de glória. Efésios capítulo 2, versículo 2. Efésios capítulo 2. Não. Apocalipse, capítulo 2. E é a igreja de Efésios, né? Chegou aí? Por que eu errei aqui? Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Diga comigo, obras e trabalho. Tem duas coisas diferentes aqui. Deus, Ele nos dá a sua obra porque é dele. E a obra não é nossa, é dele. Diga comigo, é dele. Nós não fazemos a nossa obra, nós fazemos a obra dele. Nós somos apenas cooperadores do seu reino, da sua obra. A obra do Senhor, no entanto, o trabalho muitas vezes somos nós que fazemos, que produzimos e que temos que trabalhar. E às vezes esse trabalho é árduo. Coisas que Deus não nos deu, mas nós nos imputamos. O trabalho é necessário, mas nós entendemos que muitas vezes a gente se envolve tanto que se esquece de Deus. E aí nos diz, conheça as tuas obras, o teu trabalho. Muita gente que só faz, ainda diz que é para o Senhor, e não foi nenhum Senhor que entregou. E a sua perseverança, eu sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova o que se dizem apóstolo, mas não são. Eu sei que você é uma igreja atenta,
Eu sei que você é uma igreja que presta atenção nas coisas, que ora por aqueles que realmente pregam o que vive, que andam na presença do Senhor, e quando não é reprovado. Eu sei que vocês estão entendendo. A palavra de Deus estava entregando uma mensagem à igreja de Éfeso, mostrando o seu potencial, mostrando a sua alegria, mostrando o seu envolvimento no reino. E ele vê e descobriu que eles eram impostores, versículo 3. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Quem dá glória a Deus aí, irmão? Não desfaleça. E a palavra vem, não desfaleça. Você tem sofrido, você tem pagado um preço, mas não tem desfalecido. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Abandonar o primeiro amor. Pastor, hoje é um culto evangelístico? Não, hoje é um culto para pegar o seu coração. Para você que chegou aqui hoje, que veio a este lugar, por favor, entenda, Deus quer te levar a um nível mais além. E muitas vezes a gente pensa que o nível mais além é mais conhecimento, é mais entendimento, é algo muito mais forte, maior e mais intenso e mais forte. Mas a gente tem que parar para pensar que às vezes o nível mais além é você entender quem você é em Cristo. É você voltar ao primeiro amor. É você voltar à origem. É você voltar à fonte. Versículo de número 5. Portanto, lembrem-se de onde caiu. Arrependa-se e faça as obras. Olha ela aí de novo. As obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Tirarei o seu candelabro do lugar dele. Você pode dizer amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra é viva e eficaz, mais poderosa do que qualquer espada de dois gumes, que alcança nossa alma, nossas medulas. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos fazer convencer, olhar para dentro de nós mesmos e entendermos que precisamos voltar ao primeiro amor, voltar à fonte, retomar aquilo que se perdeu. Em nome de Jesus, Deus, fala, ministra, trabalha em nossos corações nesta noite, pois nós somos totalmente dependentes e carentes de Ti. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Tirarei o candelabro do meio de vós. O candelabro representa a igreja. Muitas vezes nós estamos fazendo coisas como igreja, sabor igreja. Mas se a presença de Deus não está no lugar, se o candelabro não está no lugar, se nós não entendermos a presença do Senhor neste lugar, pastor, mas é uma igrejinha simples, pertinho do canal, ninguém dá nada por ela, mas neste lugar, embora sejamos uma igreja pequena, temos um grande Deus tanto forte e poderoso. Diga, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós não somos pequenos, nós somos filhos do Deus que é todo poderoso. Aleluia. Mas nós precisamos entender isso. Precisamos voltar ao primeiro amor, voltar a esta fonte. E quando a palavra que nos diz, do versículo de número 11, alguma vez já aconteceu de uma nação trocar os seus deuses por objetos inúteis, que nem deuses são. Mas meu povo trocou minha glória por ilusões de ídolos, de pau oco e esquemas inúteis de deuses vazios.
Aí ele nos traz essa palavra de advertência: fiquem alarmados, céus, diante desta loucura que estão vendo. Levantem o braço dizendo: não acredito, isso não pode estar acontecendo. É o decreto do Eterno. Nós precisamos parar um pouco e ficar abismado. Meu Deus, será que eu estou nessa situação? Será que eu mesmo estou neste lugar de esquecer a adoração ao Deus vivo, todo-poderoso, a ficar perdido dentro da casa do Pai? A não entender a importância de se envolver na paixão, pelo primeiro amor, pelo entendimento de estarmos juntos aqui, cooperando pelo Evangelho da salvação. Queridos, em nome de Jesus, do lugar de avançarmos para mais estratégias, do lugar de avançarmos para mais planos, coaches que podemos mover de ajuda, de autoajuda, nós precisamos da ajuda do alto. Nós precisamos estar nos pés do Senhor. Nós precisamos entender que todas as coisas hoje são muito interessantes, são muito empolgantes. A inteligência artificial, a tecnologia, tudo que acontece ao nosso redor. Mas o mais gostoso está aqui, na palavra de Deus. Não perca o primeiro amor. Enquanto muitos perderam a fonte de água viva. A fonte, irmão, beber água da fonte é bom demais. Tem essas águas aí que diz águas minerais salinizadas, né? Tem sais minerais ali, não sei o quê. Mas quando a gente bebe da fonte diretamente, é algo tão precioso. E a palavra de Deus nos diz que o povo tirou a fonte, em vez de buscar na fonte, estavam fazendo cisternas para si. Naquele tempo, Israel e Judá, Jeremias chamando e clamando por aquele povo. Era um povo que tinha muita sequidão. Era uma sequidão muito incrível, de rochosas, a terra horrível. Por isso que se fazia muita menção a essa fonte de água, que é algo abençoado. No entanto, eles preferiram reter um pouco de água, guardar em cisternas, para poder então ser independentes de Deus. E quantas vezes nós estamos fazendo isso no nosso dia a dia, retendo alguma coisa que queremos, guardamos para quando precisamos, mas não percebemos que muitas vezes essas cisternas estão rachadas. E nós temos a oportunidade de sempre estar bebendo da água da fonte. Estamos sendo gotejados, gota a gota. Às vezes, irmãos, a gente tinha uma impressão que o culto de quinta-feira, de domingo aqui, era uma presença tão linda, tão preciosa. Você recebia, ia para casa e pronto. Daqui a pouco a gente percebeu, não, a gente precisa de mesa. A gente precisa de unidade, de discipulado, de comunhão. Estar perto, estar juntos. De sexta para sábado, os jovens estavam aqui, numa vigília, adorando a Deus, se entregando ao Senhor, buscando a fonte. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? É nesse lugar que nós precisamos estar. Eu não estou falando de uma estrutura física, eu estou falando do Senhor. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É sobre este ambiente, é sobre esta verdade. Como no Salmo 42, versículo 1 e 2 diz: como o servo anseia, o servo, né, que é aquele animal, anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Você pode dar glória a Deus aí nesta noite, irmão? Deus está fazendo coisas tremendas neste lugar. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer novamente ter uma experiência com você. Ele quer que você anseie por a sua presença maravilhosa. Ele deseja ter esse tempo com você.
Deus está chamando você de volta para Ele. A vida cristã, em essência, não é sobre fazer, mas é sobre ser. Queridos, assim como foi com Abraão, e Deus não estava interessado no sacrifício que acabamos de ouvir, que o irmão Davi ministrou aqui. Abraão, pega o menino, vai sacrificar o teu único filho, sobe lá no lugar que eu vou te dizer e sacrifica ele para mim. Abraão foi e disse: olha, os servos ficam aqui, mas o filho sobe comigo para adorar. Se você é só servo, você está só como um filho, irmão do filho pródigo, que só está em casa só para servir, só para trabalhar, que se parece com todos os outros trabalhadores. Mas o Senhor quer te colocar como um filho. Você tem um anel no dedo, você tem uma veste nova, você tem uma sandália nos pés. O anel representa que você é filho deste homem, que você tem um legado, que você tem um rei, que você tem um pai. Queridos, nós precisamos estar ligados na fonte. Nós precisamos estar ligados no Senhor. Quando Abraão foi sacrificar o menino: não faça isso. Eu não quero o sacrifício. Eu não quero o menino, eu queria o seu coração. E agora eu sei que eu tenho o seu coração. Deus também tem o seu coração, irmão. Você pode levantar a sua mão, dar glória a Deus a Ele. Você pode dizer: Senhor, o meu coração é teu. Você pode aplaudir a Ele nesta noite. Essa série, ela vem de uma ministração da essência de um livro que chama-se Retome a Sua Vida de Volta. Retome a Sua Vida de Volta, por John Eldredge, é o nome dele, esse americano, e foi reeditado pela editora Spirit. O livro Retome Sua Vida aborda um dos maiores desafios da atualidade: a exaustão emocional, mental, espiritual, causada pelo ritmo acelerado da vida moderna. Tudo isso nos envolve. E isso argumenta que muitas pessoas estão vivendo sobrecarregadas. Muitas pessoas estão vivendo distraídas. Muitas pessoas estão desconectadas de Deus, de si mesma e até mesmo dos outros. E por isso estão falhando em sua vida cristã, no seu relacionamento com o que mais importa, que é o nosso Deus, e com as pessoas que amam aqui mesmo na terra. E essa proposta desse livro não é simplesmente administrar melhor o tempo, mas é recuperar a alma por meio da prática espiritual simples, de comunhão, de falar com Deus, de em todo tempo sentir e ouvir e estar orando, estar preparando, estar ligado. Aquilo que ligares na terra será ligado no céu, meu irmão. Aquilo que ligares na terra será ligado no céu. E é sobre este retorno à essência que nós queremos ministrar nesses 5 domingos. Não é sobre o eu, não é sobre o se isolar, não. É sobre ser totalmente dependente do Senhor. Então, reconheça em primeiro lugar que a sua alma muitas vezes está cansada. E aí a palavra nos diz: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O primeiro passo para retornar à vida, retomar ela, voltar à fonte, é admitir que estamos cansados, que estamos realmente estacionados. Muitas vezes, irmão, a gente não fez nada o dia todo, mas passou o dia todo no celular. Quando chega mais tarde, você está cansado. Como é que pode? Você não carregou um caminhão de tijolo, você não capinou um terreno não fez nada disso, mas você passou o dia todo mexendo no celular. E quando chega de noite, estou cansado, fadigado, come, parece que nem viu a comida entrando para a ração, daqui a pouco está com fome de novo.
Daqui a pouco chega segunda-feira, ô céu, ô vida, tem que trabalhar de novo. Misericórdia, Jesus, o senhor não está vendo isso? Agora ele queria te dar afago, ele queria te dar presença, ele queria irmão, como é bom nós estarmos com ele. Mas nós estamos cansados. A cultura atual nos mantém constantemente conectados com tudo isso, mas informando e impressionados com tudo isso, mas o resultado é uma alma fragmentada. Pare de normalizar o esgotamento. Pare com isso. Entenda que Deus, Ele nos chama para algo muito mais profundo, algo muito mais precioso. Ele nos chama para uma verdade que nos traz para Ele. E muitas vezes nós precisamos parar para ouvir a sua voz. Às vezes por uma folha que cai, às vezes por uma pessoa que passa na rua. Se você estiver atento. Esses dias parou uma pessoa no meu carro pedindo uma ajuda, e eu ali abri, olhei para ele, ele estava com o braço todo estralhaçado, irmãos, horrível. Eu perguntei qual é o seu nome, ele disse João, Pedro, João alguma coisa. Aí eu disse, olha, está aqui, Deus te abençoe, mas que essa oferta seja bênção para a sua vida. Aí ele disse, amém, amém, muito obrigado, amém, amém. Queridos, nós precisamos estar atentos a abençoar, a cuidar e falar do amor de Deus. Jesus não morreu apenas para nos levar um dia para o céu. Jesus morreu para nos unir com Ele hoje. Precisamos estar unidos com Ele hoje. Não é só quando você chegar lá no céu. Hoje Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele está neste lugar. Você pode dizer amém? Então, para restaurar esta união com Deus, para restaurar, primeiro passo, tenha o mesmo desejo do coração de Jesus. Tenha o mesmo desejo do coração de Jesus. Aqui ele diz, João capítulo 17, versículo 20 e 21. Vamos ver qual é o desejo de Jesus? João 17, 20. Vamos ler juntos. 1, 2, 3 e... A minha oração não é apenas por eles. Peço também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Versículo seguinte. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse é o desejo do Senhor, que nós venhamos estar ligados nele, que nós venhamos estar com o mesmo coração que Ele, tenhamos este mesmo coração, para restaurar essa união com Deus. Vamos andar com Ele, vamos buscar a Ele, vamos cantar, vamos salmodiar, vamos fazer a diferença, vamos ser o sal da terra, vamos ser a luz do mundo, vamos ser aqueles que o Pai nos chamou para ser ligado a Ele, para que muitos outros também possam crer que Cristo Jesus foi enviado por Deus para salvar o mundo. Aleluia! Ele pediu a união ao Pai. O coração do Evangelho não é apenas o perdão dos pecados. O perdão é a porta de entrada para um relacionamento com Deus. Nós temos que estar ligados com Deus. Diga assim, amém. Esses dias o irmão Ananias me falou que os médicos disseram para sua mãe que ela tinha que ir andar descalça na praia. Foi ou não foi? Pense na peleja que foi para estacionar, para pegar, para saber onde é que era e tal. Mas a irmã tinha que andar descalça na praia. E é bom. Quem já ouviu isso? Que de vez em quando é bom. Nós temos aqui pessoas estudadas, né? Temos pessoas aqui importantes. E sabe o que acontece quando a gente faz isso? A gente se religa com Deus. A ciência diz que o magnetismo da Terra entra no nosso corpo e a gente
Irmão, isso nada mais é do que eu e você, pertinho de papai, pertinho de Deus, daquilo que Ele criou. Quando nós vamos plantar uma plantinha, nós sentimos bem, nós vemos ela crescer e produzir, e até ficar grande, e dar frutos. E quando você vai lá e pega uma jaca daquela, irmão, e come, oh meu Deus, é bom demais. Pensava que eu ia dizer goiaba, né, irmão? Eu gosto de jaca, irmão. Melancia. Aí você pega, tira ela daquela árvore e sente o sabor daquele... Meu irmão, você vai beber um refrigerante de Fanta, tem sabor laranja. Tem 2,5% de suco de laranja dentro desse 2 litros. Pelo amor de Deus, irmão. E a gente fica tão impressionado com isso, acha tão bom beber um refrigerante. Irmão, lá em casa, antigamente refrigerante era só dia de aniversário, e olhe. Era do tempo do crush de 1,250 ml. Era Casco Família chamado. Quem lembra disso, irmão? Só eu e o irmão Davi, graças a Deus. Vocês estão todos jovens, não lembra disso. Mas nós estamos muito nesse nível, cara. A gente precisa entender que andar ali naquele chão, naquela areia da praia, alegra o nosso corpo. A gente se revitaliza. Ontem tinha um bocado de jovem daqui que eu vi, viu? Na praia, comendo canudinho. Eu vi. Jesus me mostrou. Foi a rede social mesmo, irmão. Eu fiquei tão feliz de ver eles ali, estando naquele momento de comunhão. E cara, a gente precisa fazer isso. Precisa ter paz com Deus, precisa estar olhando para o céu. Quando eu era criança, às vezes eu ia para a janela do meu quarto, ficava olhando as nuvens. Não levante a mão se você tiver feito isso. E eu ficava olhando as nuvens e ficava, aquela dali parece um carro. Aquela dali parece que Jesus está olhando para mim. Aquela dali, irmão, isso é ligar com o papai. Isso é estar olhando para ele. Senhor, o Senhor está aqui pertinho, eu estou sentindo a tua presença. Isso é voltar ao primeiro amor. É olhar para um filho, abraçá-lo, beijá-lo. É poder orar por ele. É poder dizer, Deus te abençoe. Meu irmão, que prazer imenso. Querido, nós temos uma missão. A nossa missão é nos religar com o Senhor. Se você é pai, se você tem filhos, o seu filho, ele precisa entender a missão, o propósito. É que ele entenda primeiro a ser homem, e depois a ser esposo, e um dia ser pai. Se você conseguir ministrar para o seu filho que ele precisa ser homem, que ele precisa ser marido e depois precisa ser pai, todas as outras coisas ele pode ser advogado, engenheiro, professor, o que ele quiser ser. Mas primeiro você precisa cumprir o propósito de ensiná-lo a ser homem, a ser marido e a ser pai. Do mesmo jeito a filha, ela pode escolher o que quiser ser da vida, mas nós precisamos ensiná-la a ser mulher, a ser esposa e a ser mãe, porque esse é o ciclo da vida, do propósito que o Senhor nos deu, para que nós venhamos viver a verdade da intimidade com Ele. Tem alguém comigo aqui nesta noite, irmão? Aleluia! Glória a Deus! Precisamos estar unidos ao Senhor, precisamos estar com Ele. Queridos, muitas vezes só frequentamos celebrações, só evitamos pecados, só trabalhamos para Deus, só somos pessoas boas. Mas não é só isso. Isso é uma consequência de andarmos com Deus. Jesus deseja algo muito mais profundo. Ele deseja viver em comunhão com você todos os dias. A maior necessidade da alma não é mais informações, não é mais conhecimentos humanos, é mais intimidade com Deus. E você precisa dizer amém. Queridos, alguns anos atrás eu fui para um retiro de pastores lá em Balneário Camboriú, pertinho de Itajaí.
E quando eu cheguei, estava chegando por lá, eu pensei, eu vim aqui para um retiro de pastores, minha esposa ficou em casa, mas eu estou aqui, pela primeira vez que eu fui lá no Mevan, Vanderberg. E eu disse, não, se Deus tiver alguma coisa para ministrar o meu coração, se Ele quiser me levar a um nível mais além, eu estou aqui, mas eu sou pastor, eu sou pai, eu sou marido de uma só mulher, eu tenho um sacerdote, eu estou bem, eu sou crente, aleluia. Mas quando nós começamos ali na primeira ministração, eu pensando que Deus ia me revelar retiro de pastores, teologia profunda, eu pensava que eu ia aprender coisas que eu nunca tinha visto antes, e de fato o que aconteceu foi que no final da primeira ministração eu estava lá jogado no chão. Eu só precisava voltar para a origem. Era só esse lugar que Deus queria me levar, é voltar para Ele. Não era para um conhecimento a mais, não era para coisas a mais, não era para mais estudos teológicos, era para a presença dEle. Aleluia! Meu Deus, quando eu lembro disso eu choro. Como é bom, como é importante nós estarmos com Ele. Tenho o mesmo desejo de Deus, mesmo desejo de Jesus, para que todos sejam um. Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti. Em segundo lugar, entenda onde está a fonte da vida. João capítulo 15, versículo 5, coloca aí bem rápido. Eu sou a videira e vocês são os... Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim nada podeis fazer, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Meu Deus do céu, irmão, tu está entendendo isso, cara? Nós precisamos andar com Ele, nós precisamos estar enxertados no Senhor. O ramo não produz fruto por esforço próprio. Hoje o Vanderberg ministrou para mim dizendo assim: pastor, olha, se esse dedinho aqui não fizer esse movimento, ele vai ficar ressecado. Esses outros vão fazer, mas esse vai ficar ressecado e até morre. E eu digo, é mesmo, irmão. Eu já falei aqui, vou repetir. O corpo somos nós, a igreja, o cabeça é Cristo. Se eu tirar um braço do corpo, eu ainda continuo sendo um corpo, sim ou não? Mas eu tirei um braço, eu ainda continuo sendo um corpo, sim ou não? Mas o membro, sem o corpo, ele continua sendo um membro? Ele morre, ele seca. Pastor, eu quero ficar na igreja sozinho agora, eu vou congregar em casa. Eu não quero mais congregar no corpo. Vai morrer. Porque a palavra de Deus diz, Hebreus capítulo 10, versículo 25, congregai-vos, estejam em comunhão, até porque o dia do Senhor se aproxima. Você pode dizer amém? Olha para o seu irmão que está do seu lado, diga para ele, vai ter que me engolir, irmão. Tu dá trabalho, mas eu te amo assim mesmo, Jesus. Ô, prova difícil eu te amar, mas eu vou te amar, nem que seja até o dia de subir lá. Mas é assim que Deus quer, que nós estejamos ligados, que nós estejamos no corpo, porque nós somos ligados no Senhor, assim como na videira. Ele é a videira, nós somos os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Aleluia. Um corpo sem um membro continua sendo. O problema de muitos cristãos é tentar produzir sozinho santidade sem comunhão, serviço sem intimidade, ministério espiritual sem dependência espiritual. O resultado é esgotamento. Jesus não nos chamou para trabalhar para eles separado dele, não. Ele nos chamou para estar com Ele, ligados nele. Ele nos chamou para permanecer nele. Zacarias capítulo de número 4, versículo 6, nos diz assim: não por força, nem por violência, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Zorobabel liderava esse povo que estava em cativeiro,
para a reconstrução do templo. Era um trabalho difícil, era um trabalho árduo, era um trabalho que precisava continuidade, mas os inimigos ali fazendo obstáculos, parecia uma montanha difícil. Mas Deus garantiu que a promessa seria concluída, que a bênção seria alcançada no tempo certo, não pela capacidade física ou pela agressividade por força. Vai ter que fazer, senão vai estar disciplinado. Vai ter que fazer, senão está na desobediência. E aí muitos sofrem por religiosidade, porque tem que fazer, porque o pastor mandou, porque... Não, querido, quem falou foi Jesus, foi o nosso sumo sacerdote, o nosso pastor. Foi ele que nos disse a estar ligados nele, não por uma ordenança mundana ou estratégica ou de estatutos de uma igreja, mas porque entendemos a palavra de Deus que nos ensina. Então pague o preço que precisa for. Aí a canção lá do hino de número 208 diz: venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Você pode dar glória a Deus aí, irmão? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Hoje queres te entregar a Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, volta para Ele. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Você pode aplaudir mais uma vez a Ele. Aleluia. Em terceiro lugar, conduza sua mente para o Espírito Santo. Romanos 8, versículo 5 diz: quem vive segundo a carne, escute, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Quem vive segundo a carne aspira os que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, quem vive de acordo com o Espírito tem mente voltada para os que desejam o Espírito. Você pode dizer amém? Vivemos com tantas notificações no nosso dia a dia. A gente está bem de boa, aí daqui a pouco você vai lá, alguém me falou comigo aqui. Alguém mandou uma mensagem. Às vezes é uma notificação, às vezes das redes sociais, às vezes é um vídeo que você chegou ali. É um excesso de informações. Nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento e tão pouca profundidade espiritual de tanta coisa. O inimigo nem sempre precisa nos levar ao pecado. Às vezes basta nos distrair. E essa é uma das maiores ferramentas de Satanás. Uma mente ocupada demais dificilmente percebe a voz suave de Deus. Às vezes, num canto de uma criança, num cântico, às vezes, numa fala preciosa de alguém, Deus pode estar falando conosco. Às vezes, num cântico de um pássaro, ligado com o Senhor. O que mais ocupa a sua atenção durante a semana, aquilo que domina a sua atenção, acaba dominando também o seu coração. Mateus 6, 21, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então você precisa liderar os seus pensamentos. Quando você antigamente entrava no Facebook, que muitos aqui já não sabem mais o que é, ele não sabe o que está na sua mente, mas a primeira pergunta que tem lá é: o que você está pensando? Aí você entra lá e diz: estou tão triste hoje. Aí o pessoal:
por que você está tão triste? Por que não sei o quê? Aí você, eu também estou triste também. Aí começa, em vez de levar uma palavra, vai ficar triste também com ele. Meu Deus do céu, a sua mente precisa estar ligada no Senhor. Então conduza sua mente pelo Espírito Santo. Você pode dizer amém? Pega ele, Jesus, pega ela, Senhor. Aleluia. Para restaurar a sua união com Deus, ponto 4, decida praticar a presença dEle. Pare de lutar, saibam que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Está escrito, vamos ler juntos, 1, 2, 3 e... Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. É por você que adora Ele, é por você que exalta o nome do Senhor. Então pare de lutar, Deus está no controle. Ele nunca perdeu o controle da situação. Ele cuida de você, Ele cuida dos seus. A Bíblia mostra repetidas vezes que Deus fala em momentos de quietude, quando a gente para ouvir a voz de Deus. Moisés no deserto, Elias, mesmo querendo se desviar, eu vou morrer, na caverna, mas Deus falou com ele na caverna. Maria aos pés de Jesus, enquanto Marta estava desesperada, dizendo: Jesus, manda essa bonitinha aí, Maria, vem aqui me ajudar a cozinhar baião de 2 com frango, porque tem 12 pessoas mais o Senhor e mais a gente para comer esse almoço. E Jesus estava no seu último semestre de vida, nos seus últimos momentos, nas suas últimas ministrações. Ele precisava tempo com os seus discípulos, ele precisava tempo com aqueles que estavam próximos. Maria sentada ali aos pés de Jesus. Jesus olha e diz: Marta, Marta, por que está tão atribulada? Maria escolheu a boa parte e eu não vou tirar isso dela. Ela escolheu estar aqui quietinha, fica pertinho de mim. Esses dias eu comprei até um Alexa aqui que canta, que fala não sei o que para minha esposa. Porque para ela não ficar só assistindo, ela está na cozinha aí assistindo e vendo e cozinhando. Aleluia, irmão. Pegou aí a estratégia? Já que, né? Ela já vai lá. Tem até um Alexa, que dia é hoje? Ela diz o dia de hoje, coisa mais linda do mundo. A irmã Alexa lá de casa é uma bênção, irmão. Mas a correria nos tira da presença, irmão. A correria nos tira. Depois ela desconta, que domingo que vem quem prega é ela, viu, irmão? A presença de Deus floresce onde existe espaço para ouvi-lo. Precisamos desenvolver pausas espirituais. Precisamos ter ali o tempo da hora do almoço, parar um pouco, refletir, tirar um tempo a sós com Deus. Momentos simples para dizer: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Jesus, eu dependo totalmente de Ti. Senhor, renova as minhas forças. Jesus, Pai, eu preciso da Tua presença na minha vida. Deus trabalha em nosso favor, amém? Deus trabalha em nosso favor. Por último, para restaurar a sua união com Deus, acredite que a união com Deus, ela restaura a sua alma. A união com Deus restaura a sua alma. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Irmão, volta para Jesus hoje, irmão. Volta para casa hoje, irmão. Volta para a presença. Quem está entendendo essa palavra em nome de Jesus? Ah, pastor, mas meu dia é muito atribulado. Eu sei, mas com Jesus vai tudo bem, irmão. Com Jesus nós vamos vencer. Volta para Jesus, entrega tudo para Ele, confia nele, entrega para Ele o teu trabalho, a tua família, as tuas finanças, os teus sentimentos, as tuas dores. Confia nele e o mais Ele fará, irmão.
Quando voltamos a nossa atenção para Deus, recebemos paz, recebemos perspectiva de vida, encontramos força, somos renovados interiormente. Queridos, nós precisamos estar ligados no Senhor. Até nos relacionamentos com a família fica mais fácil se nós estivermos andando com Deus. Se nós estivermos andando com Deus, como o Davi falou aqui, eu acho. Quando um crente chega no hospital, a gente percebe logo que é crente, porque ele está no hospital, mas ele está ligado com Deus. A gente sabe disso. A família que tem a presença de Deus é uma família que agrada a Deus e que é testemunho para muitas outras. Quando voltamos a nossa atenção para Deus, os nossos relacionamentos se ativam. Onde Jesus mora, não há tristeza. Onde Jesus mora, não há choro. Onde Jesus mora só existe a... É o quê? É feliz quem tem Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus essa noite. Nós fomos criados para estar ligados no Senhor. Nada substitui a presença de Deus. Nada substitui esta ligação direta com o Senhor. Uma ligação vertical. Uma ligação que nós entendemos quem Ele era em nós. Nem entretenimento, nem sucesso, nem dinheiro, nem reconhecimento, nem status. Nada disso pode roubar a intimidade e a presença que temos com o nosso Deus. Nós somos de Jesus, irmãos. Somente Deus pode preencher aquilo que Ele mesmo criou. Se tem um espaço aí no seu coração, se tem uma lacuna, se tem algo faltando, Deus vai preencher com seu Espírito Santo. Hoje, se você entregar a sua vida, se você voltar ao primeiro amor, se você vier à presença dEle, Ele está aqui nesta noite para te preencher, para te completar. E você não vai mais se sentir vazio, você vai se sentir completo no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Nesta noite Deus te leva a entender que talvez o que você chama de cansaço seja na verdade saudade da presença de Deus. E eu quero que em nome de Jesus você entenda. Ninguém deseja mais a vida de Deus do que o próprio Deus deseja você. Se você veio aqui neste lugar hoje, você veio ao lugar certo. Como conclusão, Jesus não morreu apenas para perdoar os nossos pecados. Ele morreu para nos trazer de volta ao Pai, para nos trazer de volta para casa. Hoje o convite de Cristo continua o mesmo: permaneçam em mim. Talvez você esteja cansado, sobrecarregado, espiritualmente esgotado, mas a solução não é fazer mais. Eu vou fazer mais, eu vou trabalhar mais, eu vou para a igreja mais, eu vou servir mais, eu vou mais e mais e mais. Não. Talvez seja a solução é voltar à fonte, voltar à presença, voltar a Ele. O que tem roubado a sua atenção, o que tem te roubado da presença de Deus, a sua alma está conectada na videira, está conectada no Senhor. É algo que você precisa refletir nesta noite. E eu queria, em nome de Jesus, te dizer que hoje o Senhor quer nos levar a um nível da sua presença preciosa em que nós podemos descansar e confiar e esperar, porque Ele é bom em todo o tempo. Você pode olhar para o seu irmão que está do seu lado e dizer: vamos juntos, como um só corpo, estar na presença dEle. Fica de pé em nome de Jesus. A verdadeira restauração da alma começa quando deixamos de correr atrás de tudo que nos distrai, e voltamos a viver na presença de Deus, para quem fomos criados. Você foi criado para estar na presença do Senhor. Irmãos, escute isso. Você foi criado para estar na presença do Senhor. Se você estiver com Ele, vai tudo bem. Na presença do Senhor não há tristeza.
Às vezes a gente até chora por uma luta, por uma dor. A pastora ministrou aqui quinta-feira passada para as filhas. Já treinaram o grito de guerra já? Não? Cadê as filhas? A pastora disse que uma das meninas mandaram para ela: pastora, quando perguntarem cadê as filhas, a gente vai gritar: de Jesus! Vamos testar? Cadê as filhas? De Jesus! Tá aprovado aí o grito, viu? E a pastora ministrou aqui quinta-feira passada como é importante esperar no Senhor, descansar no Senhor. Davi, ele cometeu um grande pecado. Ele era o homem segundo o coração de Deus, mas ele falhou, ele errou, ele pecou. Assim como também nós pecamos, erramos, falhamos. E quando ele se viu diante daquilo tudo, o seu pecado não foi apenas o adultério, e foi um grande pecado. O seu pecado foi colocar em linha de frente uma pessoa que tinha o seu coração, e aquela pessoa foi assassinada. Acho que para Deus isso doeu até mais, se é que tenha pecadinho e pecadão. Mas diante de tudo aquilo, Davi pagou as consequências. E quando estava na última instância, chegaram para ele e disseram: o teu filho com Betseba está doente, está sofrendo, está doente que ninguém aguenta. E Davi então se colocou num lugar de choro, de chão, de buscar a Deus e pedir a misericórdia. Ele chorou, ele clamou. E a irmã Janaí aqui ministrou, a missionária Janaí, aleluia. Ela ministrou que Deus é fiel, sim ou não? E ela disse: olha, eu entendi que Deus é fiel, porque Ele não falha, Ele é. E aí ela completou algo que o Espírito Santo revelou para ela, que a fidelidade de Deus está sobre mim quando nós andamos sobre a bênção e sobre a palavra do Senhor. Quando nós não andamos diante do Senhor, quando nós não andamos na presença do Senhor, não tem como nós recebermos a bênção do Senhor. Ele está aqui, Ele vê, Ele te contempla em todo lugar, mas Ele anseia que você busque a Ele, que você se entregue a Ele. Davi estava chorando, lamentando, mas ele tinha cometido pecado. E mediante aquela situação, Deus disse: não. Senhor, cura meu filho, cura meu. Deus disse: não. Mas se você for olhar no Salmo de número 51, depois de entender que Davi, que ele próprio havia recebido esse não de Deus, era para ensiná-lo e era para levantá-lo para coisas muito maiores. Davi então, quando escuta, quando vê ali os seus servos cochichando, rapaz, como é que nós vamos dizer para ele? Que toda vida que ele perguntava do menino, a gente ia lá dizer que ele estava doente, ele chorava mais, ele se desesperava mais. E como é que agora a gente vai dizer para ele que o menino morreu? Ele não vai aguentar. E o Davi começou a ver o cochicho daquelas pessoas e disse: ei, como é que está o menino? Eu já sei, ele morreu. Naquele momento a palavra diz que Davi se levantou, Davi se posicionou. A Bíblia diz que Davi se lavou. A Bíblia diz que Davi se ungiu e foi louvar o nome santo do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus dá, Ele tira, Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer, porque Ele é Deus. Nós só podemos confiar e esperar nele. Então, por favor, entenda uma coisa: volta para Jesus. O melhor lugar que podemos estar é na presença do Senhor, porque apesar de tudo, Ele nos ama. Melhor é cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos meus inimigos, porque certamente Deus terá misericórdia de mim.
Quem recebe esta palavra nesta noite em nome de Jesus? Quem recebe esta palavra glorifica o nome do Senhor. Nós iremos cantar uma canção e eu queria te convidar, se Deus falou com você e você deseja vir aqui à frente para que a gente possa orar juntos com você, um só corpo, saia do seu lugar e venha, porque Jesus está neste lugar e Ele anseia que você volte ao primeiro amor.